Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Física Geral 1. Meu nome é Matheus Lima, eu sou professor da Faculdade de Física da Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e esse curso ele é voltado para os calouros dessa universidade. Agora eu vou estar introduzindo a unidade 1, basicamente introdução e generalidades sobre física geral. Começando com alguns desenvolvimentos e marcos na história da física. Bem, no curso de física nós nos propomos a estudar os fenômenos da natureza e fazemos isso com uma abordagem científica. Desse modo, precisamos saber primeiro o que é um fenômeno. Fenômeno é tudo aquilo que se mostra na natureza, tudo que pode ser observado. E é interessante compreender a regularidade dos fenômenos naturais, pois isso tem importância prática na nossa vida. Por exemplo, conhecer o ciclo das estações do ano nos permite ter uma agricultura melhor, saber qual é a melhor época para plantar, para ter uma colheita satisfatória, por exemplo. Foi isso que permitiu a nossa civilização deixar de ser nômade e se assentar, né? Outro ponto interessante dos fenômenos da natureza é que eles possuem ordem e periodicidade. Esse sentimento de ordem e periodicidade dos fenômenos da natureza são questões que impactam também a nossa realidade. A partir dessa ordem e periodicidade desses fenômenos, nós temos a percepção de que a nossa realidade é previsível, tem certa previsibilidade. Que ordem e periodicidade é essa? Por exemplo, o movimento de rotação da Terra. Esse movimento é o que implica no nosso dia e noite. Então, a gente sabe que amanhã o Sol vai nascer de novo. Então, é esse tipo de previsibilidade. O movimento da Lua em torno da Terra resulta no mês lunar da Terra ao redor do Sol. 365 dias, um ano. E nesse ciclo de um ano, nós temos 4 estações do ano. Então, tudo isso tem importância prática e essa ordem e periodicidade tornam a nossa realidade previsível, pelo menos a percepção que nós temos. E como vamos falar sobre metas da ciência, né, sobre ciências, precisamos saber quais são suas metas. Aqui eu estou fazendo bem simplista. Provavelmente no curso de metodologia vocês vão estudar bem a fundo isso. Então, quais são as metas da ciência? Observar, descrever e entender a regularidade dos fenômenos da natureza. Encontrar as leis gerais por trás dessas regularidades e seguir o método científico. Isso é muito importante, porque quando a gente se propõe a fazer e estudar a ciência, a gente precisa de um método. Na verdade, a gente precisa de método para tudo nessa vida, né? Então, fazer ciência não seria diferente. Se até para ir no banheiro a gente precisa de um método e técnica correta, né? Não seria diferente ao fazer ciência. Galileu Galilei é considerado o pai do método científico. A partir de suas observações e experimentações lá do século XVI, ele formulou alguns pensamentos e regras que balizaram o método científico que a gente utiliza hoje. Então, eu vou falar sobre alguns aspectos e pontuais da física em algumas eras. E a ideia que eu quero passar, basicamente, é que a ciência ela não é um construto de ontem, ela é um acumulado de conhecimento através das eras. Então, não adianta a gente pensar que o conhecimento que a gente tem hoje, numa tecnologia moderna, surgiu no dia que surgiu essa tecnologia. Tem muito conhecimento por trás disso. Eu escolhi os egípcios aqui apenas para pontuar que a física ela vem com seus desdobramentos desde a antiguidade. Então, aqui, só para pontuar, os egípcios eles tinham desenhos intricados dos astros que são facilmente reconhecidos à noite. Até hoje, a gente consegue reconhecer as constelações egípcias, que eles faziam isso lá na antiguidade. E assim, a astronomia e a matemática tinham um papel prático na sociedade egípcia. Eles precisavam prever a época das inundações do rio Nilo, assim, como eu falei, também impactar a agricultura, a navegabilidade e a irrigação. E eles estudavam a parte de astronomia e matemática relacionada à arquitetura,
problemas de irrigação, construção dos templos, as famosas pirâmides de Kelps, Kelp, Miquerinos. Então é interessante observar também que nessas pirâmides, os túmulos dos faraós ficavam orientados com os pontos cardeais. Se vocês olharem na internet, colocar o Google Earth, você vai ver que as faces delas estão orientadas de acordo com os pontos cardeais, leste-oeste, norte-sul. E é interessante observar também que a câmara mortuária, tem um detalhe interessante, que a câmara mortuária que ficava próximo do topo da pirâmide, onde ficavam lá os faraós enterrados, ela possui uma abertura onde é sempre visível a estrela polar. Então, a estrela polar, desde o momento que ela aparece até o momento que está para o nascer do sol e vai passando, ele passa por cima dessa câmara mortuária. Isso tinha a ver com questões religiosas dos egípcios. Como é que era o calendário egípcio? O calendário deles possuía 365 dias. Os meses tinham 30 dias, no final do ano eles adicionavam 5, que era para deixar o calendário harmonizado ali com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Tão interessante quanto as pirâmides é o monumento do Stonehenge. Aí é esse estranho complexo monolítico lá no sul da Inglaterra, que se mostra um enigma, porque até hoje a gente não tem certeza qual é a finalidade deste altar de pedra, né? A gente observa aqui as 4 pedras, chamadas pedras de estação, que a gente pressupõe que seriam utilizadas como observatório astronômico. Mas os documentos são escassos, os registros da época. Então é aquela coisa, né? O pessoal que estuda arqueologia se desdobra sobre essas questões, né? Mas o objetivo aparente seria observar o nascer e o pôr do sol e da lua, visando elaborar calendários e estações. Então, ou seja, desde a antiguidade, essa questão de prever os fenômenos da natureza impacta diretamente a sociedade. Então, não é só um motivo de curiosidade, curiosidade por curiosidade. Era conhecer, ter um saber que tem uma importância prática na vida cotidiana dessa sociedade. Aqui eu estou pontuando alguns filósofos e astrônomos antigos, Pitágoras, Aristóteles, Ptolomeu, que atuaram lá na antiguidade clássica, né, greco-romana. Até aqui eu já dou um salto e falo sobre alguns cientistas aí já do final da Idade Média, início da Idade Moderna, Copérnico, Tycho Brahe, Galileu, Kepler, Newton. Só para pontuar a vocês que tem muita coisa que foi feita e que são base para o conhecimento que a gente tem hoje. Então, a ciência é um quebra-cabeça. Cada um resolveu lá, colocou a sua peça no quebra-cabeça para ir ajudando a montar essa imagem da ciência como um todo. E essa imagem nunca vai ser fechada. Cada um pode dar a sua contribuição. Aqui eu estou dando uma visão, nós somos uma civilização ocidental muito eurocêntrica, né? Quando a gente fala de antiguidade, a gente costuma citar a antiguidade greco-romana. Quando a gente fala de conhecimento científico na Europa, a gente vai lá para baixa Idade Média, início da Idade Moderna, né? Já que na Europa, toda a Idade Média, o controle sobre a ciência pela igreja foi muito forte. Mas o fato de eu não ter colocado nenhum cientista aqui não significa que não tiveram contribuições significativas. O resto do mundo estava aí também, né? Ásia, Oriente Médio, Américas e tudo mais tinham as suas populações nativas e que também desenvolviam ciência. Falando sobre o método científico, como eu disse, o Galileu é considerado o pai do método científico. Lá no século XVI, ele estava estudando o modelo de Copérnico, em contraposição ao modelo de Ptolomeu. Então, no modelo de Copérnico, a Terra gira em torno do Sol, não é o centro do universo. E ele fez vários experimentos nesse sentido, de comprovar ou refutar essa teoria. E a partir das suas conclusões, a gente estabelece o que é o método científico.
Então, a partir do método científico, ele é baseado na observação e experimentação. Isso é muito importante, porque isso nos permite a reprodutibilidade dos ensaios realizados. E isso é um teste crucial na formulação das leis naturais. Se um cientista divulga uma pesquisa dizendo que ele chegou a certas conclusões baseada em tal observação e realizando tais experimentos, se você tiver as mesmas condições que ele, seguir a metodologia dele, você tem que ser capaz de reproduzir as conclusões dele. Um outro ponto interessante é que, baseado no método científico, nós temos que a física ela é uma ciência experimental. Não no sentido de que a gente não possa ter ciência de maneira geral, teoria e prática juntos, unidos ali. Então a gente tem a parte de física teórica, física experimental, mas em essência a física parte de dados experimentais, ou seja, você tem que observar os fenômenos e a partir desses fenômenos você experimenta eles, ou seja, você colhe dados e fatos a respeito desses fenômenos. Então a gênese da física é a experimentação. E é interessante observar que a experiência é o juiz supremo de qualquer teoria. Você pode ter a teoria mais linda do mundo. Se ela faz previsões e essas previsões não são confirmadas pela experiência, você não joga fora a experiência. E também não significa que você tem que jogar fora a teoria, mas você precisa rever a sua teoria. Então, quando no método científico não vale argumento de autoridade. Não pode ser, não, é do jeito que eu quero porque eu tenho mais poder que você, ou iluminação divina. Não, qualquer um, todos estão em pé de igualdade. Tudo pode ser questionado se você seguir o método. Utilizando o método, você é capaz de questionar as conclusões e considerações a respeito de uma teoria e saber se ela é bem fundamentada ou não. Principalmente nas ciências exatas, tem um outro aspecto do método científico que é inerente a ele, que é a questão da abstração e indução. Quando a gente vai lidar com os fenômenos da natureza, muitas vezes esses fenômenos são muito complexos. Então, o que nós fazemos? Pegamos um problema complexo e dividimos eles. A gente simplifica para entender melhor esse modelo, constrói esse problema, constrói modelos e a partir desses modelos a gente gera leis e teorias. E essas leis e teorias são capazes de prever novos comportamentos da natureza. Então, tem novas previsões. E a gente, a partir do momento que faz novas previsões, buscamos observação desses novos fenômenos e a experimentação dos mesmos. É um ciclo. E é importante salientar que o método científico é a arma mais poderosa que a gente tem contra as pseudociências, as falsas ciências. Aquele conhecimento travestido de científico, mas que não é. O charlatanismo e a enganação, principalmente nessa era de acesso à informação que a gente tem, a pós-verdade, as fake news. Então, tudo isso, como é que a gente combate esse tipo de pseudociência, charlatanismo e essa enganação? Utilizando o método científico. Em suma, se eu pudesse fazer aqui uma simplificação grosseira, espero que em metodologia científica vocês aprofundem seus conhecimentos sobre essa temática. O método científico, vou dividir ele nessas etapas aqui. Você faz a observação dos fenômenos. Quando você observa um fenômeno... Você observa um fenômeno, aquilo te intriga e você formula uma hipótese para explicar esse fenômeno. Olha, será que esse fenômeno ocorre por conta disso? Não sei. Como é que eu vou descobrir? Realizando a experimentação. Quando você realiza a experimentação, você adquire dados. E com esses dados experimentais, você faz a análise deles.
Fazendo a análise desses dados experimentais, você enxerga um modelo ali para explicar o seu fenômeno. Então, essa modelagem é aqui que você... O que resulta dessa modelagem? Leis e teorias. E essas leis e teorias são capazes de fazer uma nova previsão. Novas previsões, né? E com essa nova previsão, você busca observar. Se você observou o que foi previsto, significa que a sua hipótese estava correta. Mas e se não? E se você previu uma coisa e não observou? Significa que está tudo errado? Não, significa que você tem que rever os seus passos. Será se a minha hipótese está correta? Ah, minha hipótese está correta, então eu posso ter errado aqui na aquisição de dados, no experimento. Ou não, o experimento está correto. Será se eu errei a minha análise? Você faz a sua análise novamente, está correto. Ah, então, na hora de formular minhas leis e teorias, talvez eu tenha algum problema. Então, você revisa o seu método, você não joga ele fora. É importante salientar que o método científico, ele não é completo, ou seja, ele não é perfeito. Ele está sempre em constante aprimoramento. Mas não é porque ele tem lacunas que a gente tem que deixar ele de lado. Pelo contrário, se nós observamos alguma lacuna no método, a gente tem que criar algum mecanismo para suprir essa lacuna do método e tornar ele completo. Completo seria, acho que, um exagero, mas porque sempre há coisas a serem melhoradas, mas tornar ele, melhorá-lo, né? Como eu disse, a física é uma ciência experimental, por pressuposto, né? Porque parte de dados experimentais. Então, você tem que ter o experimentador da teoria. Como é que você faz esse experimento? Experimentar está relacionado a fazer medida. Quando está lá na cozinha, a panela, o cheiro tá bom. Você não vai lá e bota uma provinha na mão e experimenta, está usando seu paladar para saber se a comida tá boa ou não? Então, qual é o instrumento que você vai utilizar como experimentador da teoria? Quem vai fazer a medida? Depende da grandeza. Se você quer medir tempo, você utiliza um relógio. Se você quer medir espaço, comprimento, de maneira geral, uma régua. Massa, você utiliza uma balança. Então, para cada grandeza, você tem um experimentador correspondente. Bem, então, já que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, vou falar um pouco mais sobre o método científico aplicado aqui para os fenômenos físicos, né? Então, começar pelo começo. O que é um fenômeno físico? São todas as transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. Derrete o gelo. Continua, só mudou o estado da matéria ali, se não transformou, continua sendo água. Ferve a água, só muda de líquido para gasoso, continua sendo água. Frita um ovo. Antes eu tinha um ovo, e depois que eu fritei, continua sendo um ovo. Porém, você tem transformações da matéria ali, mudou as moléculas e os compostos que tinham ali. Então é um fenômeno químico fritar um ovo. Nós precisamos saber o que é uma lei física, porque a partir da observação do fenômeno físico, a gente vai formular leis físicas. Uma lei física é uma descrição de um fenômeno ou processo da natureza. Essa descrição, ela tem uma interdependência entre fatos científicos em campo limitado de fenômenos. Ou seja, você vai relacionar ali grandezas através de uma lei física. E essa lei física, ela não explica o que é o fenômeno em si. Ela descreve apenas, ela constata o que você está observando. E sempre é possível você representar essa lei física através de uma equação, né, matemática, que relaciona as grandezas ali, que podem ter uma interdependência entre si. Então, quando eu escrevo F é igual a ma, isso aqui é uma expressão matemática que representa o princípio fundamental da dinâmica. É uma lei física aqui. E aqui a gente tem a relação entre as grandezas.
Ok, então o que é uma grandeza física que vão estar relacionadas de acordo com a lei física? Tudo aquilo que pode ser comparado com um padrão por meio de uma medida. Se você faz uma medida, significa que você está comparando uma coisa com outra. Então você está tirando ali uma grandeza física, está medindo uma grandeza física. E a gente divide em grandezas escalares, que é aquela acompanhada de um número e uma unidade de medida, 3 kg, um número real, a unidade de medida. O volume de um cubo, 20 centímetros cúbicos, tá? Aqui é a unidade de medida. E as grandezas vetoriais, que além do número, que representa o módulo ou intensidade, a gente precisa dizer em qual direção e em qual sentido essa grandeza está. E a unidade dela, né? Então, agora que nós sabemos o que é um fenômeno físico, o que é uma lei física e o que é uma grandeza física, nós precisamos olhar agora a natureza com outros olhos. É sempre bom olhar e contemplar filosoficamente a natureza, mas agora nós podemos olhar ela com um olhar científico, físico. E quando você olha para o Sol, saber que lá está ocorrendo fusão de hidrogênio em hélio. E essa radiação é espalhada aí pelo cosmos. E aí a gente tem os raios cósmicos aí que atingem a atmosfera e decaem em partículas menos energéticas. E a gente pode olhar tudo isso como sendo fenômenos físicos. E como eu falei, fenômenos físicos são modelados por linguagem matemática. É possível fazer física sem usar uma linguagem matemática? É possível. Porém, é bem mais... Eu, particularmente, acho que é limitador. A matemática, ela é a linguagem. Do mesmo jeito que a gente fala o nosso português aqui, para se comunicar em física, a gente precisa da matemática. Por exemplo, aqui, ó, essa radiação que vem do Sol pode ser descrita pelas equações de Maxwell. E vamos colocar aqui os vetores, porque isso aqui são grandezas vetoriais, o campo elétrico e o campo magnético. E aqui eu estou realizando operações matemáticas com esses campos. E aqui é a densidade de corrente, o divergente, o rotacional. Isso são operações matemáticas inerentes a essa teoria. O Sol e a Terra estão sendo atraídos, do ponto de vista clássico, pela lei da gravitação universal, do ponto de vista relativístico, pela equação de campo de Einstein. Aqui, ó, são essas expressões aqui. Aqui eu falei, né, as equações de Maxwell. Aqui eu tenho a equação de Bernoulli, né? Quando a gente está tratando velocidade em fluidos, densidade. E o que está acontecendo aqui na natureza? A gente tem a fotossíntese das plantas aí, diz que até alguns animais, né? Bactérias fazem fotossíntese e tudo mais. Que o coelhinho comendo a cenoura representa o quê? A transformação de glicose em energia. Como é que eu posso descrever isso num nível molecular da estrutura da matéria? Utilizando a equação de Schrödinger, que mostra os níveis de energia quando a gente está trabalhando ali na escala quântica da matéria. Isso é interessante. Aqui, se eu não me engano, é a equação de Navier-Stokes para a dinâmica dos fluidos, que é um córrego aqui. Pode ser que você não olhe à primeira vista e não enxergue, não saiba do que eu estou falando. Mas no decorrer do curso, você vai ser capaz de lidar com esse tipo de informação. Só para completar, não sei se isso aqui é um morro ou um vento, mas aqui a gente tem uma decomposição de uma função harmônica em série de Fourier. Aqui eu acho que ele quer evidenciar a transformação de coordenadas que tem aqui nessa planta aqui, né? Sai, você vê que tem uma estrutura aqui de transformação de coordenadas. O que eu quero dizer, para ficar claro, a linguagem da física é a matemática. Então, quanto antes vocês tiverem isso em mente, não vou dizer que é mais fácil vai ser, mas vai
tornar a vida de vocês menos difícil. Sabendo disso, né? Que a gente precisa saber as técnicas e métodos matemáticos para poder lidar com as teorias da física. Agora eu vou falar basicamente sobre sistemas de medidas, né, que a gente vai tratar agora. Vou falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Embora a ideia do Sistema Internacional, a ideia remonte lá aproximadamente o século XV, XVI, eu acho. Colocar século... Acho que é no século XV. Acho que os primeiros a falarem isso foi o Simon Steven e o John Wilkins. Acho que é assim que se escreve o nome dele. Lá nos idos de 1580, 1600 e pouco. Tem um sistema que fosse para todas as nações. Isso ia facilitar o comércio e as transações monetárias de maneira geral. Porém, o sistema internacional como a gente conhece hoje, ele foi adotado internacionalmente só em 1960, que ele foi adotado por quase todas as nações do nosso planeta. Apenas 3. Vou escrever aqui. Pelo menos até onde eu sei, são apenas 3. São os Estados Unidos, a Libéria e Mianmar. No sistema internacional, nós temos 7 unidades fundamentais. Essas aqui são as unidades. Vou botar aqui. Fundamentais ou também chamadas de primárias. Metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. A partir dessas dessas 7 unidades, nós conseguimos obter qualquer outra unidade de medida. E relaciona o quê? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. No nosso curso de mecânica, a gente vai focar muito nessas 3 primeiras. Comprimento, massa e tempo. Porque a partir delas a gente obtém várias grandezas associadas à mecânica, que é o tema desse curso. O sistema internacional, ele é um sistema métrico de base 10. Vou colocar aqui, né? Ele é um... O que quer dizer sistema métrico? Sistema métrico aqui não é no sentido só de metro, de comprimento. Métrico é de medida. Então, é um sistema de medidas de base 10. Então, as conversões de unidades sempre se dão em base 10. Aqui eu tenho os múltiplos, quando você multiplica, e os submúltiplos, quando você divide a sua unidade. Por exemplo, 1 metro. Aqui eu tenho 1 quilômetro. O que é 1 quilômetro? 1 quilômetro são 10 a terceira metros, que é a mesma coisa que 1000 metros. Se eu tivesse, por exemplo, 1 milímetro, você coloca aqui 1 milímetro. 1 milímetro, 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 0,001 metros. É interessante vocês darem uma olhada, nem que seja nos livros de ensino médio que costumam ter, essa questão de notação científica de base 10 e algarismos significativos e como você faz esse tipo de operação aí. Não fiquem envergonhados em dar uma olhada no livro de ensino médio. Se isso te ajuda, vá lá. Porém, o sistema métrico não é o único que existe. A gente tem outros tipos de sistemas aí. Por exemplo, esse aqui é o sistema CGS. Esse sistema também é chamado sistema
gaussiano. Foi proposto em 1832, se eu não estou enganado, pelo matemático Carl Friedrich Gauss, por isso que chama sistema gaussiano, e ele foi aprimorado já no final do século XIX, lá 1870 e pouco, por Maxwell e pelo Lord Kelvin. Aquele mesmo que dá o nome para temperatura termodinâmica, Lord Kelvin, para a escala de temperatura. Esse sistema se chama CGS e não é à toa, ou gaussiano, né? Comumente também chamado de CGS. Porque aqui são as iniciais das unidades mecânicas aqui que a gente tem, as primárias, ó. Centímetro, grama e segundo. São essas três aqui. Essas aqui são as unidades fundamentais mecânicas. Eu coloquei aqui também força, energia, potência, pressão e viscosidade, que são unidades secundárias. Então eu vou colocar aqui as primárias, né? Ou fundamentais. E aqui as secundárias ou derivadas também. Nesse sistema, a força é dada em dina, energia em erg, potência é energia por tempo, então é erg por segundo, pressão em bar, viscosidade em poise. Aqui estão as relações dessas grandezas derivadas com as grandezas primárias aqui. Como eu escrevo cada uma delas em termos dessas grandezas fundamentais aqui. E aqui eu tenho a conversão dessas grandezas para o sistema internacional. Observe que é tudo dado em base 10. Logo, o que eu tenho? Esse sistema gaussiano, ou CGS, também é um sistema métrico decimal. A gente tem um outro sistema que é o MKS. Esse sistema ele é o avô do sistema internacional. Surgiu lá na França, nos idos de 1795. A ideia é anterior, né? Mas acho que o primeiro tratado do metro é 1785 ou 70, mais ou menos nesse período aqui. E não é MKS à toa, né? Porque é metro, quilograma, segundo as unidades fundamentais aqui mecânicas. E da mesma maneira, as unidades secundárias podem ser escritas em termos das unidades fundamentais. E quando a gente faz a conversão do MKS para o CGS, base 10. Então pode ver, a gênese do sistema internacional, que é o sistema MKS, já era um sistema decimal. E observa que, embora as unidades fundamentais aqui, ó, quilograma, metro, segundo ao quadrado, não importa qual é o sistema, a homogeneidade aqui tem que ser a mesma, independente do sistema, porque você está medindo força. Força é massa vezes aceleração. Então você tem aqui massa, a unidade de massa, vezes aceleração. Se você vai para o outro sistema, está aqui, ó, a massa é dada em gramas, vezes a aceleração, centímetro por segundo ao quadrado. Então a estrutura da equação é a mesma. O que muda são as unidades. Vou falar para vocês brevemente de um outro sistema de unidades, que é o sistema FPS, que é baseado no sistema imperial britânico. O sistema imperial de medidas é uma herança dos romanos. E aqui é a sigla em inglês para pé, libra e segundo, como unidades mecânicas fundamentais. E as unidades derivadas, força, é libra, força, energia, pé, libra, força, potência, energia sobre tempo. Então isso aqui, pé, libra, força por segundo. Pressão, força por área. Libra, aqui já é também chamado de libra, mas é essa libra força. Tem várias definições. Esse sistema é bem complicado porque ele tem uma variedade de unidades e às vezes o que era adotado na Inglaterra, no Império Britânico, não é pelos americanos, e às vezes tem uma diferença entre o país que você está. Libra por polegada ao quadrado. Qual o problema? A priori você não tem nenhum grande problema, é um sistema de unidade. Mas esse sistema, se você for olhar as conversões, o que é um pé? A sigla em inglês aqui é um foot. Um pé é igual a 12 inches. 12
polegadas, que é igual a 1/3 de uma jarda. Esse sistema, quando a gente vai fazer a conversão para o sistema internacional, ou mesmo para o CGS, pode ver que vai dar tudo quebrado a conversão. 0,3... Aqui na potência eu enxerguei uma base 10, né? Mas em geral, não tem. Isso porque esse sistema, ele não é decimal. Você pode observar, ele é muito apoiado nisso aqui, ó. Um pé é igual a 12 polegadas. Então, geralmente, esse sistema é um sistema de base 12 aqui nos comprimentos. Aí complica um pouco, né? Por exemplo, massa. Massa você tem várias unidades. Você tem uma libra. Uma libra é a mesma coisa que 16 onças, que é a mesma coisa que 7.000 grãos, que é a mesma coisa que 453,592 gramas. Opa, agora eu já estou acostumado a ver grama, então mais fácil converter para quilograma. Mas para a gente pode não ser um sistema muito usual, mas é o que é utilizado ainda. Eu falei que o sistema imperial é o que é vigente nos Estados Unidos, Libéria e Mianmar, mas assim, outros países utilizam também, só que não oficialmente. Oficialmente é o sistema internacional, mas nas medidas do dia a dia lá, o cara coloca um galão de gasolina, um galão de leite, são as unidades desse tipo de sistema. Voltando aqui a falar das grandezas fundamentais relacionadas com a mecânica, vamos começar com o comprimento. Metro, como eu falei, significa medida. E essa coisa de usar o corpo como padrão é uma herança da antiguidade egípcia, romana. Utilizar a braça, pega o rei lá e mede de um dedo ao outro, virou a braça. A jarda, da ponta do nariz à ponta do dedão aqui, a polegada. Mas tudo isso baseado no monarca vigente. E quando esse cara morria, ou era deposto, sei lá, troca todas as medidas. Então imagina como era desorganizado de uma localidade para outra. Eu não estou nem falando de um país para o outro nessa antiguidade, eu estou falando de uma cidade para outra. Você tem, por exemplo, uma légua é a mesma coisa que 3.000 braças, que é a mesma coisa que 6.000 varas, 30.000 palmos ou 666.000 centímetros. Opa, centímetros já dá para passar para metros. 6.660 metros, que é a mesma coisa que 6,66 quilômetros. Então a gente tem uma diversidade de unidades muito grande. Mas vamos focar na questão do metro indo em direção ao sistema internacional, que é o que a gente vai usar basicamente nesse curso. As unidades baseadas pelo sistema internacional. Vez ou outra que precise converter para um outro tipo de sistema, a gente avisa aí. E em 1791 foi definido numa conferência que 1 metro era igual a 10 a menos 7, ou seja, 1 sobre 10 milhões da distância do Polo Norte ao Equador, pelo meridiano que cortava Paris. O pessoal estipulou, olha, vamos falar que daqui até aqui tem 10 milhões de metros. Ok, usaram um valor lá, então faz uma regra aí, né? Então, vamos usar um padrão e esse padrão vai corresponder a 1 metro. Seria uma parte em 10 milhões. É, legal, só que em 1791 ninguém tinha ido no Polo Norte, ninguém... Como é que mede isso? Foi em 1797 que os exploradores Delambre e Mecham mediram a distância entre duas cidades, Dunkerque e Barcelona. Passavam por esse meridiano que corta Paris. E eles fizeram isso utilizando uma barra de platina padrão lá. Isso resultou, né, no modelo do metro como sendo uma barra de platina. Por que foi escolhido o material platina? Porque até então, nessa época, era o material que sofria menos dilatação com a temperatura. Podia esquentar, o dia ser frio, o calor, ele não variava muito as suas medidas, né? E é interessante que eles fizeram isso com um método intricado de paralaxe, utilizando lunetas, e é bem legal. Se tiverem a oportunidade de dar uma olhada na história,
Em 1859, o Maxwell ele propôs o seguinte: por que ao invés de utilizar um objeto físico como padrão de metro, a gente não utiliza o comprimento de onda da linha espectral amarela do sódio? Por que ele fez essa proposta? Porque lá em meados do século XIX, a espectroscopia já estava bem avançada. O pessoal já fazia estudos com espectro dos materiais, ou seja, você aquece o material e vê que ele emite radiação bem definida em certos pontos do espectro de frequências, as linhas espectrais bem definidas, inclusive no espectro visível, que é essa linha do sódio no espectro visível. Poxa, se o elemento sempre emite uma certa linha espectral que está associada a um comprimento de onda, por que não utilizar um método padrão baseado nesse tipo de medida? E é importante salientar que em 1885 a Convenção do Metro adota o sistema métrico decimal. Olha, todas as medidas do sistema, aqui ainda era MKS, né, convergindo para o sistema internacional, vão ser decimais, ou seja, de base 10. Isso quer dizer que é de base 10. Só em 1960, 101 anos depois aí, da proposta de Maxwell, é que a Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou o metro como sendo 1.650.763,73 comprimentos de onda da transição do criptônio aqui entre esses orbitais eletrônicos, 2p10 e 5d5, ou seja, a ideia proposta por Maxwell. Em 1883, ocorreu uma mudança, né? Os avanços na tecnologia permitiram calcular a velocidade da luz, que é esse valor aqui em metros por segundo. Então, C é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E com isso, se você em um segundo anda tudo isso aqui de metro, então tem como você fazer para analisar isso aqui e calcular um metro. Faz uma regra de 3. E aqui foi definido o metro padrão atual, a partir de 1983. O metro padrão definido em termos da velocidade da luz no vácuo. Ou seja, agora o metro não depende mais de um objeto físico ou de um elemento químico. Depende de uma constante da natureza. Eu não falei para vocês, mas a gente também tem uma coisa chamada o sistema de unidades naturais. É um sistema baseado em constantes físicas, as constantes tornadas como unitárias. C, a constante de Planck, constante de Boltzmann e outras constantes nesses sistemas de unidades naturais são relevantes para a descrição da natureza. E aí surgiu a ideia de descrever as unidades fundamentais em termos dessas constantes fundamentais da natureza. Vamos lá. Como é que a gente mede pequenas distâncias? Para medir pequenas distâncias, nós usamos microscópios, seja ele óptico, eletrônico, de força atômica, de tunelamento. Cada um tem um princípio de funcionamento diferente. Vai lá no óptico. Você tem uma lente aqui, que é a objetiva, aqui tem a ocular, você consegue regular, ajustar o foco. Aqui está a sua amostra, você joga luz. E aí a difração aqui, você ajusta o foco e tudo mais. Microscópio eletrônico. Você tem um feixe de elétrons, passa para o colimador, atinge a sua amostra, difrata e você vê aqui os padrões de difração e tudo mais na sua tela. De força atômica. Basicamente, aqui tem uma ilustração, se tem um laser atingindo uma molinha aqui, um cantilever, que tem uma ponta. E essa ponta está muito próxima da sua amostra. E aí surge uma força entre a força de atração aqui, que está relacionada às forças intermoleculares, forças de Van der Waals, dispersivas e tudo mais, entre a ponta da molinha e a amostra. Então, conforme você vai passando, escaneando, vai oscilando e vai alterando o padrão aqui no fotorreceptor. E aí, com o circuito integrado, você reconstrói a imagem da sua amostra que seja muito pequena.
E também tem os microscópios de tunelamento, né, que fazem varredura em cima da amostra e há uma interação entre os átomos do material com os átomos da cabeça que faz a varredura aqui. Então, às vezes, você tem trocas de eletrônicas aqui, o efeito túnel. Então, tem um tunelamento aqui e essa variação de energia é sentida por um circuito através de variação de corrente elétrica nesse circuito integrado. Qual é a limitação natural dessas medidas de comprimento? No caso do microscópio óptico é a difração da luz, porque tem um momento aqui que se dá zoom, mas pronto, aí tem aqui a difração da luz, perde o foco. Os outros, que são eletrônicos, aí você, como são baseados em propriedades quânticas da matéria, eles têm como limitação o princípio da incerteza de Heisenberg, que quando vocês forem estudar a física moderna, vocês vão estudar esse princípio. Ele basicamente está relacionado com a impossibilidade de você medir simultaneamente grandezas complementares ao mesmo tempo, com 100% de certeza. Então, se você mede a posição de uma partícula, você não consegue medir a sua quantidade de movimento no mesmo instante ali com 100% de certeza. Então, aqui sempre vai ter uma incerteza. Nunca vai ser 100%. Como é que a gente mede grandes distâncias? A gente usa métodos de triangulação, de paralaxe, para quando quer medir grandeza até 10 anos-luz de distância, uma estrela da outra. Basicamente é o seguinte. Vamos supor que a gente está aqui na Terra. Está aqui o Sol em um dos focos da elipse. Está aqui a nossa Terra. E você quer medir a distância entre essa estrela aqui e essa outra aqui. O que você faz? Você pode utilizar os métodos de paralaxe. Quando você está aqui, você verifica por métodos indiretos, você consegue ver essa distância aqui. Aí vamos supor que a Terra depois... Deixa eu ver aqui. Vou reforçar essa daqui. Depois de um tempo, a Terra vai orbitar em torno do Sol e vem para cá. Vou colocar aqui. Agora você mede novamente essa questão das distâncias. Por métodos de luminosidade, que eu vou já falar. E você faz esse tipo de triangulação baseado em relações trigonométricas. Esse não é um método novo, é conhecido desde o século XVII. O pessoal fazia isso para medir as distâncias aparentes entre estrelas. E, aqui você vai ter uma distância, aqui você vai ter um arco diferente. Baseado nisso, utiliza a geometria e calcula qual é a distância entre os dois astros, por exemplo, ou entre eles e o Sol. Sempre método de triangulação. E os métodos de luminosidade aparente versus intrínseca. A radiação emitida por um objeto... Tá aqui, vou usar outra cor, que esse amarelo não vai ser legal. Vamos supor que você tem aqui um objeto aqui, uma estrela. Ela emite radiação. E essa radiação vai atravessando o espaço, aí chega até o seu observatório aqui na Terra. Essa radiação percorreu uma certa distância. Porém, a intensidade dela cai com o inverso do quadrado dessa distância. Então você pode comparar a intensidade que chegou e você tem como saber, por métodos indiretos, qual é a intensidade lá na origem. Por quê? Porque as estrelas são formadas por certos elementos químicos. E esses elementos químicos têm um espectro de emissão característico.
E a gente pode analisar o espectro de emissão e saber qual é o material que compõe aquela estrela. Então você compara a intensidade da queima daquele material lá no interior da estrela com a intensidade que chegou aqui. Faz essa razão e obtém qual é a distância. A gente também tem as velas padrão do universo, cefeidas ou supernovas, por exemplo. Cefeidas é um tipo de estrela oscilante. Ela tem o raio dela variável. Então, como o raio dela é variável, a intensidade de brilho dela também varia em cerca de poucos dias. Ó. Aqui você está vendo como é que está variando a intensidade do brilho. Você pode estabelecer aqui o período de um pico a outro. E um período você tira a frequência e outras grandezas que podem se relacionar com a distância aparente. Ver essa intensidade de brilho, sempre nesse esquema. Intensidade aparente com a intensidade intrínseca. Outras são supernovas. Supernova é um tipo de objeto astronômico que é uma estrela que já atingiu o final da sua vida lá, de evolução, e ela acaba explodindo. E essa explosão ela tem um pico de radiação bem definido. E com os métodos indiretos da luminosidade aparente com a intrínseca, você consegue determinar as distâncias astronômicas. Aqui eu tenho alguns comprimentos característicos, só para vocês terem uma ideia, na ordem de grandeza. Por exemplo, olha aqui, a menor distância perceptível no universo, comprimento de Planck, que é baseado no sistema de unidades naturais, 10 a menos 35 metros. Isso é 0,34 zeros 1. Aí você vai analisando aqui, observa as ordens de grandeza. A altura do homem é aproximadamente, aí você fala 10 elevado a 0 é 1 metro. Isso aqui é 1 metro? Estou analisando a ordem de grandeza, está na ordem de metro. A pessoa tem em média ali 1 a 2 metros, né? Qualquer coisa passando de 2 metros já está acima da média e por aí vai, né? Então é isso, a ordem de grandeza é aqui. Distâncias astronômicas. Distância da Terra até a estrela mais próxima, está aqui, ó. 10 elevado a 16, então 16 ordens de grandeza maior do que a altura de um homem. Por aí vai. E os métodos, né? Com questão de luminosidade, métodos indiretos, microscopia, a gente investiga esse tipo de comprimento. Vou falar sobre outra grandeza fundamental, que é a massa. Bem, é claro que tem sempre os padrões eram divergentes e tudo mais, eu vou resumir. Em 1889, na primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, definiu-se o protótipo do quilograma como uma peça de platina e irídio. Essa peça de platina e irídio, ela tinha o mesmo peso que 1 litro d'água. Só que isso era bastante impreciso, né? Eles tinham uma medida de litro lá, que não era bem estabelecida, mas a ideia era essa. Manter a massa padrão associada a uma certa massa de água, por exemplo. Não tenho certeza se a unidade era litro, mas era uma unidade nesse sentido, eu acho que... depois eu dou uma verificada e confirmo. E aí é o seguinte, ficou determinado que a cada 40 anos as massas distribuídas aos países, para serem usadas como padrão, deveriam ser comparadas com o quilograma que está lá em Paris. E é interessante também observar que toda vez que iam limpar, porque precisava limpar, o negócio está pegando poeira lá, retiravam 50 microgramas. Então, milionésimos de gramas eram retirados. Mas estão retirando. Então, ou seja, cada vez que alguém passava um pano, diminuía a massa do negócio. A massa foi a última unidade fundamental que dependia da magnitude de um objeto físico. Como eu falei para vocês, desde 1983, o metro já era calculado em termos da velocidade da luz. Vamos ver quando é que foi isso. Foi bem recente. A gente tinha algumas medidas, mas o padrão atual de massa foi homologado no dia 20 de maio de 2019, justamente no aniversário aí do Tratado do Metro, de 1875. Como é que foi medida essa massa, o padrão de massa atual? Foi utilizado um modelo que é chamado de balança de Watt, ou balança de Kibble. Permite calibrar padrões de massa com a menor margem de erro obtida até hoje. Para 1 kg, a margem de erro é de 20 microgramas.
Poxa, então você vai medir com essa balança 1 quilo com uma variação de mais ou menos 20 micro. Olha o prefixo milimicro, 10 a menos 6. Então, mais ou menos 20 vezes 10 a menos 6 gramas. É 0,0002. É uma precisão muito absurda. Então, como é que foi feito isso? O princípio de funcionamento basicamente é o seguinte: você colocar numa balança, aqui com braços, essa balança, está aqui a sua amostra de massa, e você não sabe qual é esse peso aqui. Porém, você coloca esse circuito aqui associado a um espira. E quando você fornece corrente elétrica no espira, não sei se vocês lembram, mas a gente gera um campo magnético. Deixa eu fazer uma setinha mais bonitinha aqui. A gente gera um campo magnético nessa direção e esse campo puxa a massa aqui para manter ela em equilíbrio. Ou seja, eu não sei qual é o peso da massa, eu quero saber. Associa nesse esquema o peso da massa, eu vou determinar em termos da variação da corrente elétrica nesse sistema. Como é que eu sei se tem que diminuir o campo magnético ou não? Porque tem um laser de prova aqui que é separado nesse separador de feixe aqui e passa aqui para um sensor. E esse sensor vai medir essa distância. Então ele sabe se isso aqui está oscilando para baixo ou para cima. E aí envia essa informação para um microcontrolador eletrônico aqui que diz se tem que adicionar mais corrente ou não. Ou seja, o padrão de massa, da massa, o valor dela, a medição, é determinado em termos de componentes eletrônicas. E o padrão que nós temos hoje, do quilo, é definido em termos da constante de Planck. A constante de Planck é outra constante fundamental da natureza. Assim como a gente tem a velocidade da luz como uma constante fundamental da natureza, nós temos a constante de Planck também. É um valor que descreve os pacotes de energia emitidos em forma de radiação. Devem lembrar lá do ensino médio de vocês que tinha a forma E igual a HF, né? A energia de um objeto em escala atômica é igual a constante de Planck vezes a sua frequência. Os níveis de energia relacionados, por exemplo, ao átomo de hidrogênio, que se vê geralmente no final do ensino médio. Então essa constante é uma constante universal da natureza e hoje em dia, como eu falei, né, o sistema de unidades naturais sempre preza por esse tipo de constante universal, associar a unidade a ela. Aqui eu tenho alguns padrões de massa, né? Desde a massa do elétron, 10 a menos 30 kg, e aqui vai observando a ordem de grandeza, tô aumentando de menos 30 para menos 27, até que aqui nesse sentido eu estou aumentando a ordem de grandeza. Bem, agora eu vou falar sobre o tempo. Eu poderia ter falado sobre o tempo antes, né? Porque, como eu falei, a massa foi a que deu mais trabalho para organizar no sistema internacional e ela depender de grandezas que não sejam objetos físicos. O tempo, ele é complicado definir o que é o tempo. Pode pensar do ponto de vista filosófico e é complicado. Mas do ponto de vista científico, a gente pode ter algumas ideias. Aqui no curso de mecânica da gente, eu vou pontuar basicamente o tempo como sendo um parâmetro que a gente utiliza para avaliar a evolução de um sistema físico. Por exemplo, eu vou dar o senso comum aqui com uma música do Nenhum de Nós sobre o tempo. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Vou frisar aqui algumas coisas. Essa ideia de que o tempo passa, que a gente tem no nosso cotidiano, é um marcador que a gente tem, por exemplo, para dizer o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Mas na física a gente tem uma ideia relacionada à questão do tempo passar. Vou já falar para vocês. Olha só, o tempo passa e está relacionado com o que se move e o que não se move, nunca vai se mover. Ou seja, eu posso relacionar o tempo com outras medidas que mostram a evolução do seu sistema físico.
E essa é a ideia. Como é que eu vou saber se o sistema está evoluindo ou não? Eu tenho que analisar ele no tempo. Eu tenho que medir o tempo. O que eu uso para medir o tempo? Relógio. É o experimentador de tempo. Qualquer movimento periódico pode ser um bom relógio. Nascer do sol é o intervalo de um dia. Cada nascer do sol, intervalo de um dia. As sucessões de 4 estações no ano, as 4 estações, né, dão intervalo de um ano. A gente tem vários movimentos aí de cometas, planetas, estrelas que determinam o movimento da Terra em torno do Sol. Vai determinar o ano também, né? Você pode utilizar as batidas do seu coração, o movimento de um pêndulo, a frequência da luz emitida por átomos. Como eu já falei anteriormente, se dava para ver frequência, a frequência está relacionada com o período. Então, se você tem lá o inverso o período, né, o inverso da frequência, você pode analisar também nesse mesmo esquema que eu havia falado anteriormente, de utilizar as linhas espectrais da emissão de átomos e também decaimento radioativo. Por exemplo, datação por carbono 14. Você pega lá o carbono 14 e ele tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 5.700 anos. A cada 5.700 anos cai a taxa de massa de carbono 14. E aí você tem uma relação com o carbono 12, porque na matéria a relação de carbono 14 com a de carbono 12 é sempre constante. Só que quando a gente morre, ou a gente não, né? Eu digo qualquer organismo vivo aí bate as botas, o que acontece? A taxa de carbono 12 permanece constante, mas a taxa de carbono 14 começa a diminuir. Cada 5.700 anos vai diminuindo, vai diminuindo. E aí você monta essa PG aí, né? A sua progressão, e assim você consegue datar os fósseis dos dinossauros e tudo mais. A ideia que eu falei sobre o tempo passar, né? A irreversibilidade do tempo. A gente nasce, cresce, se endivida e morre. Então, ou seja, tem um sentido, o tempo parece ter um sentido. Isso está relacionado com uma questão de entropia da seta do tempo, que provavelmente lá nos cursos de termodinâmica, estatística, vocês vão aprofundar. Mas essa ideia de seta do tempo é o que a gente pressupõe que a gente trata, por exemplo, o tempo do ponto de vista de um sistema irreversível. A gente pode ter sistemas reversíveis e irreversíveis com relação a essa questão da seta do tempo. Mas no passar do tempo clássico que a gente tem, sempre obedece um sentido. Então sempre vai para o futuro. A gente nunca volta no passado, do ponto de vista da física clássica. Falar um pouco sobre medidas de tempo. Como é que a gente mede o tempo? Desde a antiguidade a gente tem o Sol, o relógio de Sol. 16 séculos antes de Cristo, lá o pessoal da Mesopotâmia já media, coloca lá uma vara lá no Sol e conforme o dia vai passando, vai mudando. Aqui eu estou colocando em algarismo romano, né? Mas para dizer que não é necessariamente uma invenção romana, né? Egípcios, babilônios, esse povo lá da Mesopotâmia que começou com isso. E aí divide o dia e a noite em 12 horas. 12 horas diurnas e noturnas. E as horas variam conforme as estações do ano. Porque dependendo da estação do ano, a gente está recebendo mais incidência solar ou menos incidência solar. Então o dia varia. Não é? As horas do dia não são as mesmas durante o ano todo. No verão, os dias costumam ser mais longos e no inverno, mais curtos. Vamos lá. Então, com a pergunta, por que o dia e a noite é dividido em 12 horas? Por que não é em 10? Por que não é em 5? Por que não é em 25? Por que tem que ser em 12? Isso vem do fato, por exemplo, no caso dos egípcios, eles observavam a noite
12 constelações associadas aos seus mitos e religião. Então, durante a noite passavam-se 12 constelações. Então, conforme iam passando as constelações, eles associaram. A cada hora passando uma constelação. Se eu não me engano, são os babilônios. Também é aquela coisa, né? A gente tem 10 dedos na mão, não era mais fácil dividir em 10? Acontece que um desses povos antigos aí, eles costumavam fazer conta utilizando as falanges desses 4 dedos. São 12 falanges, então ficou 12 horas, né? Já no século XVI a.C., lá na Grécia e Babilônia, a gente tem os relógios, a origem dos relógios de água para marcar o tempo, né? Clepsidra, em grego. Tem até uma obra do poeta brasileiro do simbolismo, né? Camilo Peçanha, Clepsidra, muito boa. Então é o seguinte, os gregos, antes deles, os babilônios e sumérios, eles dividiam o círculo trigonométrico em 360 graus. Então, daí também vem essa ideia de por que a gente tem 12 nessas bases. Divide o círculo trigonométrico em 360 graus. Em 90, 90, 90, 90, 360 graus. Daí, a gente associa, era possível associar cada grau a meio minuto de arco. 1 minuto de arco a 60 segundos. E aí a gente tem a ideia, 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, associa isso com cada hora tendo 60 minutos e 60 segundos. Cada minuto tendo 60 segundos. Daí que vem essa questão de a gente ter essas marcações atuais, né? Devemos isso aos gregos, babilônios, sumérios. Pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né? E o pinga-pinga do relógio de água foi o precursor do tic-tac. Porém, vou dar um salto gigantesco, do século XV a.C. para o século XV depois de Cristo, quando os astrônomos começaram a fazer medidas relacionadas a cometas, trajetórias de planetas e tudo mais, eles precisavam de relógios mais precisos. Então, a tecnologia avançou para fazer relógios de águas mais precisos. Agora eu vou falar sobre a Europa, basicamente, do século XIV e o século XVIII, que o que eu vou utilizar para padrão de medida de tempo agora é ampulheta, relógio de pêndulo e mola. A ampulheta ela era utilizada para marcar tempos curtos, sermão na igreja, uma aula. Já os pêndulos é interessante. Tem uma história que fala que o Galileu foi um dos primeiros, né, a ver a importância do pêndulo. Reza a lenda de quando ele era criança, ele estava numa missa e estava meio entediado e o vento balançava os castiçais da igreja. Tá lá o castiçal da igreja, cheio de vela, né? E ele balançava com o vento. E ele utilizou as pulsações do coração dele para medir o período de oscilação. Quantos batimentos do coração estavam associados com a oscilação de um castiçal desse? Porém, os relógios de pêndulo já existiam nessa época, mas o Huygens ele deu uma contribuição importante aperfeiçoando esse tipo de relógio de pêndulo. Vou até colocar aqui na ampulheta que tem um relógio de pêndulo. Se eu não me engano, o relógio que o Huygens propôs foi um dos primeiros a ter ponteiro de minutos. Antes os relógios só marcavam a hora. E ele também propôs um relógio de pêndulo que poderia ser montado numa base móvel. Que isso? Esses relógios ficavam parados, era um trambolho lá na sala das pessoas. Agora ele simplificou e colocou numa base móvel. Ou seja, uma base que pode se movimentar sem atrapalhar as engrenagens. Isso permitiu que os relógios pudessem ser colocados num barco, numa embarcação. E permitiu medidas mais precisas de longitude. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem que a Terra é aproximadamente uma esfera, né? Então, lá redonda. Quando o navegador colocava um relógio desse e ele saía desse ponto aqui, ele sabia, se você dividir lá 360 graus dividido por 24
horas. Isso quer dizer que a gente pode ter aí os meridianos 15 graus por hora, se você for aqui nesse sentido. Então, tendo um relógio confiável, que não atrasasse e marcasse a hora, os pesquisadores sabiam como chegar de um ponto ao outro. Quantas horas passou? Eu estou andando aqui de acordo com esse paralelo aqui. Então, daqui até aqui rolou 3 horas. Opa, então eu andei 45 graus de latitude. Então, por aí vai. E assim, isso permitiu uma exploração marítima mais precisa, né? Medindo as distâncias, a longitude de um lugar para o outro. Já a partir do século XVII, a gente tem uma melhoria nos processos de metalurgia que permitiram criar molas cada vez menores. E isso promoveu a miniaturização do relógio. Agora o relógio não era um trambolho que ficava lá ocupando a sala toda. Você podia ter um relógio no seu bolso. E isso desconectou, né, o dia humano da natureza. Ninguém mais precisa ir dormir com as galinhas e acordar quando o galo canta. Você tem um relógio que tem agora ponteiro de segundos. E isso revolucionou o modo de vida da sociedade e impulsionou a revolução industrial, né? Para o bem e para o mal, né? A exploração do trabalho agora, você tinha que trabalhar lá suas 18 horas por dia, contadas num relógio com uma precisão fenomenal. Falar rapidamente sobre o horário médio de Greenwich, que é o GMT, né? Esse relógio de mola do Observatório Real de Greenwich se tornou o padrão mundial de hora em 1884. E olha só, de 1884 ele durou até 1986. Esse aqui é o modelo que está no Museu Britânico, Museu da Marinha Britânica, do relógio lá. Pode ver, ele podia oscilar. Esse tipo de relógio poderia colocar no navio, que ele oscilava. E ele tinha um pêndulo aqui, tinha um contrapeso que mantinha ele funcionando lá, alinhado verticalmente. E em 1986, o GMT foi substituído pelo Tempo Universal Coordenado, que é baseado em padrões atômicos em vez da rotação da Terra, né? O Greenwich baseado na rotação da Terra. Agora a gente está utilizando padrões atômicos, de emissões atômicas. Bem seguindo o caminho do que foi feito com o metro. E hoje em dia também com medidas de massa, né? Só para ter uma ideia, né, quando a gente fala de GMT, né, a gente está vendo aqui meridiano de Greenwich, aí você olha aqui, a cada 15 passa 1 hora, então 32 horas. Então, menos 2 horas, aí atinge o meridiano aqui, menos 3 horas. Brasília é o GMT menos 3, ou seja, o horário de Brasília é o horário médio de Greenwich menos 3 horas. E por aí vai, né? Falar um pouco sobre as tecnologias de medidas de tempo mais recentes. A gente tem o relógio de quartzo. Essa ideia foi proposta pelo Lord Kelvin em 1889, e a ideia é o quê? Utilizar padrão de emissão de radiação de cristais. Por quê? Como eu falei, né, naquela mesma época, o Maxwell também estava propondo esse tipo de coisa para o metro. E o quê? Utilizar a espectroscopia da época, que eles já sabiam. Olha, submeteu certos cristais, a cristalografia, né, a uma fonte de radiação, ele vai emitir radiação com certos comprimentos de ondas bem definidos. Isso serve tanto para caracterizar tempo quanto comprimento. Mas o primeiro foi construído apenas em 1927. E era um relógio que tinha o tamanho de uma sala, né? Hoje em dia todo mundo tem um relógio no pulso, que tem uma pedrinha de quartzo. Mas os primeiros, né, que nem computador, o primeiro era gigante também. E mesmo esse trambolho aqui de 1927 se mostrou muito preciso. Ou seja, ele mostrou que 1 segundo, como era tido anteriormente, a partir do tempo do ano tropical, era impreciso. O que é isso aqui? Bem, 1 hora
tem 3.600 segundos. 24 horas, multiplica por 24. Multiplica por 365, aí você chega no quanto de segundos que tem em um ano, em média. Aí você faz uma regra de 3 e, olha, quer saber quanto que tem um segundo. E isso é impreciso porque, como eu falei, o ano tropical, o ano solar, eles são baseados na intensidade de radiação que a gente recebe do Sol, que determina as horas do dia. E conforme vai passando o ano, vai sofrendo alterações. Aqui a ideia, né? Pegar um cristal de quartzo e submeter ele a uma diferença de potencial, fornecer energia para ele, ele vai vibrar. E quando ele vibra numa frequência específica. Aí o quartzo, por exemplo, tem 32.768 Hz, ciclos por segundo. Em um segundo ele faz tudo isso de ciclo. Então verifica lá, faz a sua regra de 3 e você obtém o segundo em termos dos picos aqui de oscilação do quartzo. E por que o ano tropical não é uma boa medida de tempo, basear o segundo no ano tropical? Porque você tem uma diferença de tempo entre o dia aparente, o dia de hoje, e a média do ano. Se você for olhar, vai ter períodos do ano onde você vai ter uma razão negativa ou uma razão positiva. Por quê? Porque o dia aparente, ele vai variando, que nem eu falei, no verão tem mais horas de sol, dia maior que a noite e por aí vai. Então você tem uma ligeira diferença de acordo com os dias do ano na questão da duração do dia. Isso interfere na duração do segundo, né? Causa uma imprecisão. Uma outra realização importante é o relógio atômico, que a ideia foi do Isidore Rabi em 1945, onde ele propôs construir um relógio que fosse baseado na ressonância magnética nuclear, descoberta lá nos idos de 1930. Como você ia ter um padrão bem definido de transições atômicas, falou, pô, por que não usá-lo, né? E aí era questão de engenharia. E em 1967 foi adotado essa ideia do Rabi e ficou determinado que 1 segundo é o tempo para percorrer 9.192.631.770 ciclos de uma transição hiperfina do césio 133. Uma transição do elemento radioativo, que ele fazia tudo isso de ciclo por segundo. Então, ou seja, 1 segundo é o tempo em que essa transição hiperfina aqui do césio, do elétron lá, realiza tudo isso de ciclo lá. Quando ele realiza tudo isso de ciclo, isso pode ser medido numa câmara de ressonância magnética. Em 2011, já foi possível miniaturizar esse tipo de relógio atômico e construir eles do tamanho de um chip de computador. Tecnologia surpreendente, né? E em 2014, foi estabelecido o nosso padrão atual de tempo, que é o NIST F2. NIST está relacionado com o órgão do Inmetro americano, né? É o padrão de medidas, padrões que eles têm lá, né? O organismo nacional. Instituto Nacional de Padrões de alguma coisa que eu não lembro agora. Standard Time, será? Depois eu verifico. Ou seja, então, o instituto não é só de tempo, né? Mas aqui é o nome do relógio atômico, agora que eu lembrei. E ele tem uma precisão de 1 parte em 10 elevado a 16. O que significa isso? Significa que ele atrasa 1 segundo a cada 300 milhões de anos. Aí você pergunta, isso é bom ou ruim? É uma precisão excelente, né? Aqui está o modelo de funcionamento da ideia de Rabi, né? Você colocar um forno aqui que emita átomos de césio e eles vão sofrer influência de uma ressonância magnética aqui, vão entrar numa cavidade ressonante e vão começar a ficar oscilando aqui. Você tem um contador. Quando esse contador contar isso aqui, significa que deu 1 segundo. Que é um modelo de relógio atômico vendido
Europa, Estados Unidos, né? Que esse é um relógio atômico baseado em césio. Então já tem um relógio atômico de pulso. E aqui eu coloquei o gráfico da precisão dos relógios atômicos. Desde quando surgiu o primeiro, lá na década de 50, isso aqui está em certeza na frequência dele. Então 10 a menos 10, ou seja, ele media a frequência com 0,000, coloca 9 mais 901 de imprecisão. E conforme as tecnologias avançaram, a incerteza foi diminuindo cada vez mais, até a gente chegar no padrão atual. E esse padrão atual não é o mais preciso que a gente tem. A gente já tem outro tipo de relógios atômicos aí, ou com aprimoramentos óticos que são mais precisos. Aí você se pergunta, mas para que eu preciso de um relógio tão preciso? Meu relógio atrasa 5 minutos por ano e eu estou bem. Bem, uma aplicação dessa precisão toda está no GPS, por exemplo, o Sistema de Posicionamento Global, onde você tem uma rede de satélites orbitando a Terra lá a uns 20 mil quilômetros de altura. E cada satélite desses aqui tem um relógio atômico nele. E cada objeto, seja o teu celular, ou a central multimídia do seu carro, ou o avião, tem lá o transponder dele lá, tem um receptor de quartzo. Então o que ele faz? Ele faz uma triangulação, precisa de no mínimo 3 satélites e comparar a hora local aqui com a hora nesses 3 satélites. E quando você faz isso, você precisa levar em conta cálculos relativísticos, né? Tem uma relatividade restrita aqui, porque você tem o tempo próprio e o tempo relativístico desses corpos, que eles não estão paradinhos lá no céu, eles estão viajando estão a 20 mil quilômetros de altitude e viajando a altas velocidades, né? E isso pressupõe que você tem uma precisão de poucos metros, né? Embora quando você peça o teu Uber, o Uber para lá na outra esquina, né? Em vez de parar aqui, o Uber para lá na outra esquina. Por quê? Porque se paga para utilizar essas bandas de satélite, né? Então, como eu falei, quanto mais satélites envolvidos, maior a precisão. Então, o pessoal utiliza aí, às vezes, o mínimo, né, de largura de banda de satélite aí para fornecer o serviço. É por isso que, por exemplo, um míssil teleguiado aí de uma nação que esteja em guerra aí consegue atingir a janela do prédio com uma certa precisão muito maior do que o seu Uber parando na sua porta, né? Porque tem muito mais dinheiro investido nisso. Uma outra aplicação é tempo de transferência em mercados financeiros. Por que tanta precisão? Porque tempo é dinheiro. Desde 2010, as bolsas de valores elas começaram a estabelecer uma comunicação via satélite para ter com maior precisão replicar o relógio atômico, né, o horário do tempo coordenado, próximo ao mercado financeiro, onde funciona a bolsa. E esses ajustes são feitos com a aplicação de correções de frequência e tempo obtidas por GPS. Então aqui tem o satélite fornece os dados para a bolsa, que tem lá um relógio receptor próximo a ela. E por que é necessário que eles estejam sincronizados? Porque o que acontece na bolsa americana influencia a bolsa europeia e vice-versa. Então eles precisam estar conectados em tempo real. E em 2014, por exemplo, houve uma desincronização de poucos milissegundos. 10 a menos 3 segundos, ou seja, 0,001 segundo entre essas bolsas, por exemplo, lá na bolsa que afetou principalmente a bolsa de Frankfurt, na Europa. E hoje em dia existem robôs que fazem investimentos, eles são programados com algoritmos específicos e têm velocidade de processamento de decisão que nenhum ser humano vai ter, né? Então eles, quando sabem um dado aqui, eles já influenciam um dado aqui, então no ponto A e no ponto B. Então eles utilizam esse rastreador de tendência e fazem os investimentos em poucas frações de segundos. E esse atraso que tinha de 0,01 segundo na bolsa de Frankfurt gerou um prejuízo de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros em 0,01 segundo de atraso.
Então, tempo é dinheiro. Por isso que se justifica tanto investimento para se realizarem relógios cada vez mais precisos. Bem, pessoal, o que eu queria fechar com a aula de hoje é falando para vocês que, de maneira geral, fiz só uma pincelada aqui, uma introdução sobre vários aspectos, sistema internacional, método científico, que isso vai compor a nossa carreira como físico para o resto da vida. E é interessante entender que dominar a física é uma questão de cidadania. As nações mais desenvolvidas desse planeta têm um domínio absurdo de ciência e tecnologia. E de física, conseguinte. Então, investir em física é você investir em ter condições de cidadania melhor. Então, tenho isso sempre em mente, que esses desdobramentos não são coisas intangíveis que ficam só dentro das universidades, preso no mundo da academia. Isso tem impacto na vida de todas as pessoas, sejam elas cientistas ou não. Vou fazer algumas recomendações de material aqui. Um vídeo do canal do Nerdologia que fala sobre método científico. Indiretamente ele está falando sobre método científico. Ele fala sobre questão de erros e certeza, porque quando a gente faz ciência, ter certeza às vezes não é o fundamental. O que a gente precisa é estar menos errado. Então, ter consciência de que a gente está menos errado, às vezes é melhor do que querer buscar certezas absolutas. Na minha opinião, é sempre melhor você garantir que você está menos errado do que você está mais certo. Pode parecer incoerência, mas às vezes uma coisa não está relacionada com a outra, não. Não existe esse negócio de verdades absolutas que não podem ser questionadas. E sobre a importância do sistema internacional e países que não o adotam, eu coloquei 2 vídeos aqui, um do TED Educação e um outro que eu achei interessante. Eles estão em inglês, deixa eu mostrar aqui. Aqui é o vídeo do programa educacional que tem, de palestras e tal. Ele é curtinho, é bem ilustrativo. Tá em inglês, mas você clica bem aqui e gera a legenda. Ah, mas aí a legenda ficou em inglês. Vai em configurações, vem aqui e escolhe português. Opa, não consegui aqui, deixa eu... Português. Pronto, tá aí. O outro vídeo tá em inglês, aí se você for gerar a legenda, vai gerar em inglês também. Mas você pode vir aqui e traduzir essa legenda que tá só em inglês, você traduz ela e também escolhe aqui português. Aqui. Bem, é isso. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui. Então tá, então vamos fechar essa aula aqui, que a gente falou sobre desenvolvimentos da física. Como eu estou falando, eu gostaria que vocês preenchessem a avaliação dessa aula aqui. Depois que vocês clicarem no link aqui, ou eu vou deixar na descrição também, vocês vão entrar num formulário que eu pergunto o que você achou da aula, achou difícil, achou fácil, achou que está bem organizada, o que pode ser melhorado. Que através do feedback de vocês eu posso melhorar o material e também ver se vocês estão assistindo, para quando a gente for para as atividades síncronas, aí vocês estarem mais afiados, né? Saber o que vocês entenderam, o que não entenderam, para eu poder enfatizar nos encontros síncronos. Tá aqui, né? Tô colhendo esses dados porque essa é interessante a frase do Max Planck, né? A ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real. Agradeço a todos e até a próxima aula. Deixa eu encerrar a gravação.